Diga, Ele sempre nos surpreende. Diga aí, se Ele fez uma vez, Ele faz de novo. Diga aí, vai fazer sempre que eu clamar, que eu necessitar. Diga aí, Ele vai fazer de novo. Eu quero começar essa mensagem hoje com algo que eu comecei pela manhã na live com vocês. Josué 3. Josué 3. E grave bem essa mensagem, porque essa mensagem, ela traz uma revelação muito profunda. E ela vai te ajudar, em algum momento ela vai te ajudar poderosamente. Diz assim Josué 3, de manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na, mas mantenha a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca, não se aproximem. Desse modo saberão que caminho seguir. Diga comigo, desse modo saberão que caminho seguir. Diga, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem em frente do povo. E eles a levantaram e foram na frente. Então, preste atenção, primeiro ponto aqui. Esse é um ponto importantíssimo. E talvez você pergunte assim: o que isso tem a ver conosco? Tem tudo a ver. Porque a arca, ela representava a presença de Deus. A presença de Deus estava ali. Então, qual era a direção para esse povo? Observe por onde a arca está indo. Mantenham a distância e sigam-na. Porque vocês vão passar por lugares que vocês nunca passaram. Elas vão guiar vocês. Ela vai guiar vocês. Tem lugares que vocês nunca passaram antes. Todos nós temos essa caminhada. Você sabe como vai ser amanhã, depois da manhã? Você sabe como vai ser o ano? Você sabe como vai ser o futuro? Não, não sabe. E se você sair na sua direção, possivelmente você vai se perder. É o que acontece com a maior parte das pessoas. Se perdem no caminho. Porque nem todo mundo sabe aonde está a sua terra prometida. Aonde está o lugar da promessa. Aonde Deus fez a promessa a você, Ele sabe onde é. Ele vai te conduzir até lá. Então, da mesma forma, se nós desejamos alcançar lugares que nunca estivemos e viver experiências que nós nunca vivemos, nós precisamos manter o olhar fixo na cruz, em Jesus. Mas Ele nos mostra, Ele nos guia? Claro que sim. É Ele que nos direciona. É Ele quem faz as conexões certas. É Ele que mostra o caminho. Ele coloca as pessoas certas no nosso caminho. O caminho é desconhecido. A gente faz planos. Eu quero chegar até o lugar, mas como é que chega lá? Se fosse fácil, estava todo mundo chegando com facilidade. É verdade ou não é? Não, não é. Se você perguntar assim, vamos falar aqui, eu disse
Hoje nós completamos 3 décadas, certo? Certo? Eu me sinto hoje Josué e Calebe. Porque dessas 3 décadas só resta eu e a bispa. Da caminhada, você acha que a descendência de quantos entraram na terra prometida? Josué e Calebe. Descendência de 2. O resto foi caindo no deserto. Foi morrendo no deserto. Por quê? Porque tem os desafios do deserto. Tem as guerras do deserto. Como é que faz para chegar lá? Se eu olhar para os desafios, eu vou parar. Eu vou desistir. Nós vamos enfrentar situações para nos levar a parar. Não acredite. Pare. Você não vai conseguir passar daqui. E não é verdade. Gente, tem alguém que acompanhou a semana passada a homenagem que eu recebi na Câmara? Sabe qual filme passou na minha cabeça? Que eu não sabia que eu seria o homenageado. Para mim foi um impacto aquilo. Sabe o que veio na minha cabeça? Não ali na hora eu fiquei surpreso. Mas momentos depois. Qual o filme que veio na minha cabeça? Eu, vindo para essa cidade, fugido do meu pai, num caminhão de mudança com a minha mãe. Porque meu pai separou-se da minha mãe, minha mãe pediu para o meu pai, me deixe seguir minha vida. Meu pai tem uma história aí que eu não vou repetir, e aí, mais um momento de dor, de traições, com a falência dele, a violência dele, minha mãe disse para o meu pai, Maurílio, me deixe seguir minha vida, me deixe ir embora. E ele surtou e ele virou para ela e falou assim, vai, só que o Júnior não vai. O Júnior era eu. Aí eu, com 13 para 14 anos, eu pensei comigo, como é que eu deixo minha mãe embora? Como é que eu fico sem minha mãe? Eu combinei com a minha mãe. Eu falei, eu não vou ficar. Ele deixou minha mãe. Minha mãe pegou, eu lembro de uma espécie de um caminhãozinho. Meninos, vocês não sabem o que é isso, mas depois pesquisa que você vai saber. Um caminhãozinho 608, carguinha seca, carroceria de madeira, que a minha mãe colocou naquele caminhão um sofá, uma cama, um fogão, não me recordo se tinha um guarda-roupa, porque nem geladeira ele deixou. Ele falou, tem 2 fogões, você pega um. Tem 2 sofás, você pega um. E tem uma outra cama ali, você pega e você leva a cama para você. Jogou naquele caminhãozinho. Aí eu entrei naquele caminhão, a minha mãe carregou, eu vi ela carregando e saindo no caminhão, eu tinha combinado com ela, fala, a senhora vai passar na casa da tia, para despedir da tia, eu vou embora com a senhora. Corri, falei, pai, deixa eu ir despedir da minha mãe. Aí, o 608 é isso aí, ó. Aí a mudança da minha mãe ali, e eu corri, falei que ia despedir dela. Eu falei, pai, deixa eu ir lá despedir da minha mãe. Ele falou, vai, mas volta rápido. E eu fui. Entrei dentro desse caminhão junto com a minha mãe e vim embora, chorando. Chorando a viagem inteira. Passei 1 ano chorando. Por quê? Meu pai ficou para trás. Minha família, o que eu achava que amava, ficou para trás. Vim para uma cidade, morar numa casa 3 cômodos de fundo, sem geladeira. A casa não tinha porta nos cômodos internos, tinha que colocar, para ter privacidade de cada cômodo, colocava um lençol.
uma realidade completamente diferente àquela que eu havia sido criado. E aí, enfim, aí eu chego nessa cidade, detestando essa cidade, não querendo estar aqui, querendo ir embora, e os anos se passaram. Que eu sempre gosto de dizer, né? Eu não imaginava, você vê que você tem que confiar em Deus, porque aqui Deus me deu um propósito, aqui Deus me deu uma família, aqui Deus me colocou numa posição de honra, aqui eu construí, né, minha história. E aí, quando eu estava recebendo aquela homenagem ali, esse filme passou, porque eu pensei comigo, né? Alguns anos se passaram, um lugar que eu cheguei nesse estado, agora eu sendo reconhecido, né, pela cidade, pelas autoridades, porque aquilo passa por uma votação pela Câmara, todos os vereadores têm que votar, aprovar, e aí eu recebo aquela homenagem como alguém que fez a diferença, está fazendo a diferença na cidade, que contribuiu para a sociedade. Enfim, um título que eu não... Para mim, assim, eu recebo com muita gratidão, mas eu não vou fazer uso disso, né? Eu não vou fazer uso disso, isso para mim não altera absolutamente nada. Mas um reconhecimento, pois eles estavam dizendo para mim que aquele título, além do reconhecimento público das autoridades, da sociedade, também eu posso, se o prefeito decretar, eu posso representar o prefeito, as autoridades em qualquer lugar do país, né? Para mim essa é a menor parte, mas é o reconhecimento. Aí passou esse filme de ver o que Deus fez ao longo dos anos. Não busquei isso, não pedi isso, mas de alguma forma Deus quis, né, usar pessoas para fazer isso. Aí a gente olha, eu voltei, né? Mas por que isso? Porque não paramos, porque não desistimos. Muitos pararam. Quando a gente não para, quando a gente não desiste, tem a recompensa disso. Não estou te contando a minha história, não. Estou compartilhando algo com você, que eu espero que seja uma mensagem para você. Porque é mais ou menos isso aqui, ó. Josué 4. Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolhe 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhem 12 pedras do meio do Jordão. Diga comigo: apanhem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com vocês para o local para onde forem passar a noite. Josué convocou 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse: passem adiante da arca, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros. Diga comigo: ponham cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número da tribo dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês. No futuro, diga comigo, no futuro. Quer dizer, pedras no futuro, pedras no futuro. Pega essas pedras. Toda vez que eu prego sobre isso aqui, eu digo assim para vocês, ó: peguem as pedras no caminho e faça dessas pedras um memorial. Nós vamos encontrar muitas pedras no caminho? Sim ou não? Você vai tropeçar nela, vai cair nela, vai parar nela, ou vai pegá-la e vai transformá-la em um memorial?
Terão muitas pedras. Muitas. Você pode tropeçar e ficar caído. Você pode tropeçar, se levantar e pegar essa pedra e falar: opa, isso aqui vai fazer história. Isso aqui tem história nisso aqui. Elas servirão de sinal para vocês no futuro, quando seus filhos lhe perguntarem o que significam essas pedras. Responda que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas, e essas pedras, diga comigo em voz alta, serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Opa, que coisa linda! Sabe essas pedras? Por quê? O que estava dizendo aqui? Para quem não estou entendendo o que está falando, senhor, o bispo. Espera aí. Quem já ouviu falar na abertura do Mar Vermelho? Agora é a abertura do Rio Jordão. Deus fazendo de novo. Como ele abriu o Mar Vermelho, ele abriu o Rio Jordão. Só que quando ele abrisse o Rio Jordão para o povo atravessar para a terra prometida, o que aconteceria? Eles iam se deparar com pedras. Então separa 12 homens, pega 12 pedras, pega essa pedra, coloca no ombro de vocês e leve, atravessa o Jordão e leva para o outro lado, para o lugar que vocês vão passar a noite. E chega lá, vocês vão fazer um memorial. Vocês vão levantar uma coluna, vai ser um memorial de pedras. Para que no futuro, quando os filhos de vocês perguntarem para vocês: que são essas pedras, papai? Vocês vão dizer: essas pedras, nós tiramos ela do Jordão. Quando Deus abriu o Jordão, Deus operou esse milagre para que nós pudéssemos atravessar para a terra prometida. Isso aqui foi um milagre que Deus fez naquela época. Está entendendo ou não? Todos nós precisamos pegar essas pedras e construir memoriais. Diga comigo: fazer das pedras memoriais. Todo mundo deve ter memoriais. Sabe o que são esses memoriais? Cada um tem um seu. Sabe aquele momento de dor que era para você ter ficado no caminho, na história? Sabe que tem lugares, tem coisas que nós vivemos, que nós passamos, momentos na nossa história, que são de dor, desespero, que você tem que construir ali e fazer um memorial para você. Isso é testemunho, diga comigo, isso é testemunho. Você vai compartilhar amanhã com seus filhos. Você vai compartilhar a sua história com os seus. Papai, mamãe, o que é isso? Isso aqui é um milagre que papai e mamãe passou. Isso aqui é, filho, isso aqui, nessa época aqui, essa época parecia não ter saída, não ter solução, não ter o que fazer, não tinha para onde ir. E Deus operou um milagre. Deus abriu o Jordão, papai para mamãe. Deus nos tirou daqui. Sabe aquela pecinha que você fez do Fusca amarelo e colocou com... é um memorial. Talvez, eu lembrei agora, talvez eu deveria fazer um 608. Depois vocês me presentem com 608, tá? Vou fazer um 608 de memorial. Mas tem lugares, eu aqui na Badia, onde era o Subway, não onde é hoje, onde era, que é o do lado. Foi naquele lugar, naquele prédio ali, que eu dormi de favor, comi de favor, era uma empresa. Era a mesma coisa, eu tive uma fase no início da minha vida, que a minha dificuldade foi tão grande, que é a mesma coisa, por exemplo, lá na empresa de vocês, você está passando por uma dificuldade tão grande, que alguém reserva uma sala lá e diz aqui, você pode ficar aqui, hospeda aqui. Hospeda aqui nessa sala. E eu coloquei um colchão no chão, coloquei uma geladeira no canto da parede, tinha um armário embutido velho, que era o armário onde eu guardava a roupa. Por meses eu dormia ali com a minha esposa. Aquilo é um memorial para mim. Um dia, quando o Subway estava ali, eu levei meus filhos para comer e disse assim: papai e mamãe já dormiu aqui, morou meses aqui, ó, aqui em cima.
Tem um quarto ali em cima, tem várias salas lá em cima, tem um quarto lá no fundo, que aqui lá foi a casa do papai e da mamãe. São memoriais. Ah, eu não gosto nem de lembrar, eu gosto. Eu gosto. Porque a gente precisa lembrar de onde saímos, aonde estávamos, o que Deus fez. Isso nos fortalece. Está entendendo ou não? Sabe o que significa isso? Espera aí. Papai, o que são essas pedras? Isso aqui, filho, é um memorial, é um milagre que Deus operou. Sabe o que significa isso aqui? Sabe o que significa isso aqui? Diga comigo, se Deus fez uma vez, Ele faz de novo, e faz de novo, e faz de novo, e faz de novo, e quantas vezes for necessário, Ele faz de novo. Está entendendo? É isso que significa. Porque se Ele fez uma vez, Ele faz de novo, Ele faz de novo, e Ele faz de novo, e Ele faz de novo, e Ele faz quantas vezes for necessário. São mensagens para nós. São mensagens para nos lembrar aonde nós estávamos, o que nós passamos e o que Deus fez. E se Ele fez uma vez, Ele faz de... Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso porque isso nos faz dependentes dEle. Esses são testemunhos da fidelidade de Deus. Diga comigo, memoriais são testemunhos da fidelidade de Deus. Às vezes o memorial pode ser simbólico. Como eu lembrei agora da história do Marcelo ali, que alguém presenteou ele com o Fusca amarelo dele, que ele tinha um Fusca amarelo, hoje ele tem um Porsche amarelo. Então, alguém presenteou, é um memorial. Mas pode ser um lugar. Pode ser, quer ver um negócio poderoso, que é um memorial poderoso? Quem tem suas primeiras Bíblias? A primeira, talvez. Essa Bíblia, cada momento que Deus falou com você, eu tenho Bíblia, quando Deus me fez uma promessa, eu lembro da sensação dela. Eu lembro da sensação daquela promessa naquele momento. E ela está guardada. Não dá para deteriorar mais do que já está, né? Então ela tem que ficar guardada agora, talvez fazer alguma proteção, porque foi a primeira, que aí você tem promessas em momentos de aflição, de dor, que aquela promessa veio assim ao teu encontro naquele momento. Isso é um memorial. Diga comigo, fotografias são memoriais. Inclusive aquelas que você estava bem feio, não é? Que a gente olha, quando olha para as fotos do passado, você fala assim, Deus foi bom comigo. É ou não é? Porque quando você olha, você fala assim, Jesus amado. Né? Não tinha, inclusive, vamos pensar assim, né? Não vou falar das mulheres não, vou tirar vocês mulheres, mas nós homens, né? Fala assim, foi uma bênção de Deus casar, né? Porque você olha, eu olho minhas fotos do passado, olha essa foto aqui, coisa linda, olha ali. Não, e essa não é memorial não, tem umas que são, essa é um memorial, eu costumo brincar com aquele ali, tinha engolido o outro ali. Quem vê, por Vitor, parece, olha, do começo ao fim, né? Do começo ao fim. A Paula foi um presente de Deus para o Vitor. E um presente para a Paula, o Vitor. É igual quando eu pego minhas fotos de jovem, quando eu conheci minha esposa, né? Aí você tem que ser hábil com as palavras. Eu falava, porque isso aí parece que é ruim, mas é para a época, para os padrões, para o tempo, para o momento, o padrão era elevado. Não é? Não critica não, porque o nível era elevado, era top, vai por mim, era top.
né? Aí a gente vai falar assim, Deus foi misericordioso, gente. Deus foi bom. Fotos são memoriais. Memoriais da dificuldade, memoriais da dor, daquele tempo que, poxa, parecia que não tinha uma saída, não tinha esperança. Não é verdade? Nós precisamos ter, diga comigo, eu preciso construir memoriais. Gente, comece a fazer isso. Comece a fazer isso. Comece, inclusive, resgatar alguns memoriais. Memoriais é, mais ou menos, vamos falar dessa reunião aqui. Aonde você começou? Dá uma olhada naquela foto ali, gente. Só a capa da espingarda, né? Como diziam os antigos, né? Só o pó, ela era bonitinha. Mas eu ainda brinco, eu falei, não, vai por mim, isso aí era top para a época. Para a época era top. Mas, você vê, isso aqui era uma época de dor, de sofrimento. Aí tenho que guardar essa foto, né? Que isso aqui é um memorial. Fui presenteado por Deus na época, porque isso foi um momento de dor na minha vida. Quando eu conheci a Liliane, foi um presente de Deus para mim. Ela foi um presente de Deus para mim, para a minha vida. E tem sido, né, ao longo desses fazemos 33 anos esse ano. Tem coisas, agora vamos voltar aqui. Onde você começou? É um memorial. Quando você começou? É um memorial. Você pode ir para muitos lugares, mas esse prédio aqui tem um memorial. Né? Você tem um lá da 15 de novembro lá que tem um memorial. E a gente não pode esquecer disso. Não é verdade? A gente tem que trazer isso. Porque isso fortalece. Aonde eu estava? Olha por onde eu passei. Olha o que Deus fez. Aí você enfrenta os desafios da medida atual. E os desafios da medida atual, quando você olha para o seu memorial, você fala assim, gente, mas eu já andei muito. Naquela época era mais desafiador. Porque eu não tinha a experiência que eu tenho, nem a bagagem que eu tenho. Hoje tem outra bagagem. Não é verdade? Outro nível de mentalidade, outra experiência. Inclusive, outra fé. Porque não é aquela que a gente começa e não tem tantas experiências assim com Deus. Mas agora nós temos uma jornada. Por isso que a fé se renova, a gente não pode envelhecer. Você pode envelhecer, como se diz, né? A carcaça ali ela vai deteriorando, mas a fé não, o homem interior tem que se renovar. Porque cada dia que passa nós estamos mais perto do ápice, né? E é o ápice, não é do fim não, é o ápice. É um nível superior. Sem mais que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo, diga comigo, as marcas de Jesus. Deixa eu falar uma coisa, por que Paulo está falando? Paulo está dizendo assim, não me perturbe não, gente. Vocês querem falar muito a respeito de Deus, querem falar muito a respeito de tantas coisas. Eu não falo não, eu carrego no meu corpo. Está aqui as marcas das vezes que eu apanhei por Jesus, que eu fui açoitado por Ele. Quantas vezes eu fui perseguido, apedrejado por Ele. Então eu carrego no meu corpo as marcas. Eu carrego no meu corpo, tem tradução que diz, diga comigo, cicatrizes. Gente, nós carregamos, diga comigo, cicatrizes. Não são feridas, são cicatrizes. Ferida está aberta, ferida dói. Ferida é algo que não foi curado. Mas cicatriz não. Cicatriz está curado, foi superado. Cicatriz não dói. Você bate, cutuca, belisca, você faz o que quiser, não dói, porque está cicatrizado. É a marca da superação. Então Paulo está dizendo assim, eu carrego no meu corpo as marcas.
Eu carrego no meu corpo cicatrizes. Eu não carrego ferimento, não. Eu não carrego ferimento, eu carrego cicatrizes. Todos nós precisamos carregar cicatrizes. Todos nós temos uma história. Todos nós passamos por dores. Todos nós fomos perseguidos, fomos injustiçados, fomos traídos. Se não foi, saiba que será. Saiba que será. E aí, vai virar uma ferida ou uma cicatriz? Porque tem gente que carrega uma ferida aberta uma vida toda, gente. Não, não pode. Ferida vem, ferida se fecha, se cicatriza. Aí as pessoas perguntam, falam, o que é isso aí? Uma cicatriz. Foi um trauma que eu passei. Foi um acidente que eu sofri. Foi por um milagre que eu passei. Que às vezes esse milagre também, uma cicatriz é um milagre, né? É ou não é? É um milagre. Eu era para estar morto, mas estou vivo. Eu era para ter partido naquela época, mas estou aqui. Louvado seja Deus por isso. Então carregue com você cicatrizes, marcas e não feridas. Porque quando uma ferida não se cicatriza, tem um problema sério ali. Ferida infecciona. Ferida pode virar uma infecção generalizada. E ninguém quer isso. Você quer passar por ela e ela cicatriza rápido. Ela se fecha rápido. Superei. Passei. Isso é poderoso. Na vida nós vamos passar por isso. Talvez tenha até gente passando agora. Só que tem que cicatrizar e cicatrizar rápido. E tem um texto que eu gostaria de ir mais longe aqui, meu sermão não cheguei nem na metade dele, que eu já vou orar. Que aí eu poderia trazer, eu deixo para a semana que vem para vocês. Faço assim, dou continuidade ao sermão, porque eu poderia entrar agora no ferimento de José. E o texto fala que ele foi ferido. E aí vem toda a superação assim para chegar à glória que chegou. Nós passamos por situações, decepções, dores, traições, acidentes. Comece, cada situação que é um momento de dor, cada situação que é uma pedra no seu caminho, pega ela, põe no ombro. O que você vai fazer com isso? Um memorial. Memorial. Amanhã, quando alguém perguntar para você, o que é isso aqui? O que são todas essas imagens? O que representa essas figuras? Você vai dizer, esse é meu memorial. Aqui Deus fez isso. Aqui nesse momento Deus fez isso. Aqui parecia não ter saída. Aqui parecia não ter solução. E Deus me tirou. Filhinho, vem cá. Deixa o papai contar um negócio para você. Vem cá, filho. Deixa a mamãe falar uma coisa para você. Isso aqui é um memorial na vida do papai. Isso aqui é um memorial na vida da mamãe. Aqui, papai estava assim, assim, assim. Aqui a mamãe estava assim, assim, assim. Aqui parecia não ter saída. Aí Deus mudou. Deus mudou. Diga isso, Deus mudou. Diga, Ele muda sempre. Diga, Ele sempre nos surpreende. Diga aí, se Ele fez uma vez, Ele faz de novo. Diga, e vai fazer sempre que eu clamar, que eu necessitar. Diga, Ele vai fazer de novo.
Amém? Fique em pé, por gentileza. Eu não vou nem mexer no meu sermão aqui, eu já vou deixar. Vou falar assim, ó. Lembra que eu comecei a semana passada? Eu vou deixar aqui. Eu poderia dizer assim, ó. Então enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Ferir os seus pés com correntes e com ferros prender o seu pescoço. Diga comigo, o Senhor pôs José. O que está escrito aí? O Senhor pôs José à prova, até chegar a hora de cumprir a sua palavra. Diga assim, até chegar a hora da exaltação. Porque a hora da exaltação chega. Mas antes foi a prova, não foi? Mas chegou a hora da exaltação. Chegou a hora da promoção. Mas foi provado. Faraó mandou chamar José e o libertou. O governante das nações, não é de uma nação, das nações, de nações, lhe abriu a porta da prisão. E José foi encarregado do palácio real e se tornou administrador de todos os seus bens. Diga assim, o dia da exaltação está chegando. Vou parar aqui. Vou parar aqui. O dia da exaltação está chegando. O dia da exaltação está chegando. Eu creio que o Senhor, Ele tem uma mensagem aqui muito forte ao coração de cada um de nós. Então vou começar lá, onde começamos. Siga a arca, não perca ela de vista. Siga a cruz, não perca ela de vista. Porque você vai passar por caminhos que você nunca passou. E ela vai te guiar. Você vai passar por caminhos que você não conhece, mas ela vai te guiar. Ela vai te guiar. Então não tire a arca dos seus olhos. Nesse caminho, você vai viver milagres sobrenaturais. O Jordão vai abrir. Você vai viver o sobrenatural de Deus. Você vai pegar as pedras dessa travessia, as pedras que vão estar no seu caminho. Pega elas, coloca no ombro e leva para o lugar aonde você vai construir o memorial. Não é para você tropeçar nem cair com essas pedras. É para você fazer dessas pedras um memorial. Faz uma rápida passagem na sua mente por todos os lugares e momentos e situações que seriam um memorial na sua vida. Faz uma passagem por lá agora, por favor. Vou deixar esse momento para você passar. Que seria um memorial aonde você estava
Os momentos de dor, de aflição, desespero, que parecia que não tinha saída. Os momentos que você viveu, que agora eu não vou, daqui eu não passo. E você passou. Você foi passando por cada um deles. Ele foi te tirando de cada uma dessas situações. E hoje nós estamos em 23 de fevereiro de 2026. E você está aqui. Só repita essa frase comigo. Diga: eu estou aqui. Diga: apesar de tudo, ainda estou aqui. Meu Deus, aonde você está? Apesar de tudo, aonde você está? Apesar de tudo, apesar de tantos desafios, apesar de tantas guerras, apesar de tantas batalhas, apesar de muitas vezes achar que não dava para atravessar, mas você está aqui. Talvez muitos olharam para você, ou olham para você hoje e não acreditam que você está aqui, que você chegou aonde você chegou, aonde você está. Que poderoso. Vai lá, passa por esses lugares, passa por esses momentos. Vai lá, cada um deles. Eu gostaria de ter no meu vocabulário aqui as palavras para descrever cada um deles, mas você pode passar, a tua memória passa rapidamente por eles. A tua memória passa. E são memoriais. São memoriais. E sabe o que esses memoriais estão dizendo para você agora? Olha o quanto eu fiz na tua vida. Olha quanto eu já fiz na tua vida. Olha aonde você chegou. Apesar de tudo. Apesar de tudo. Olha onde você chegou. Você não era para estar aqui, mas você está. Você não era para ter chegado aonde você chegou, mas você chegou. E eu quero que você saiba que esse memorial, esses memoriais são somente alguns, porque eu vou fazer muito mais na tua vida. Eu vou fazer muito mais. Eu vou fazer muito mais na tua vida. Eu vou fazer muito mais, viu? Isso são somente alguns. Eu vou fazer muito mais. É Deus falando para você isso. É Deus falando para você. Levanta a tua cabeça. Levanta a tua cabeça. É só o começo da exaltação. É só o começo. É só o começo. E eu quero que nesse momento, agora eu não vou falar mais. Agora é você que vai falar com Deus. Você vai falar e primeiro você vai agradecer a Deus por você ter passado por cada um desses lugares, que você passou por esses processos e Deus foi com você. Você passou por cada um desses lugares e passou e chegou aqui. 2023, 2026, 23 de fevereiro de 2026, você passou e Deus te trouxe aqui e vai fazer muito mais na tua vida. Fala com Ele, porque Ele está dizendo a você: eu estou te lembrando o que eu já fiz e o que eu vou fazer. Eu estou te lembrando o que eu já fiz e o que eu vou fazer. Eu estou te lembrando da minha fidelidade. Eu estou te lembrando que não há por que você temer. Não há por que temer, porque eu fiz e vou continuar fazendo. Eu fiz e vou realizar mais. Você vai muito além. Você vai chegar muito mais longe do que imagina. Ah, que lindo.
Ah, que lindo. Ah, que lindo. Ah, que lindo. Ah, que lindo. Você não tem feridas, você tem cicatrizes. Você não tem ferida, você tem marcas. Marcas da superação. Marcas da superação. Marcas do milagre. Louvado seja Deus. Vai, agradeça a Ele, porque Ele só está reforçando. Agradeça a Ele, porque Ele só está reforçando. Agradeça a Ele, porque Ele só está reforçando. Eu vou fazer mais, você vai mais longe. Eu vou fazer muito maior na tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Ah, meu santo Deus. Louvado, adorado seja o Senhor. Louvado, adorado, louvado, adorado, louvado, adorado, louvado, adorado seja o Senhor. Louvado, adorado, louvado, adorado. Maravilhoso. Receba a presença dEle. Receba a presença dEle. Receba o amor dEle. Ele falando com você. Ele te fortalecendo nessa manhã de segunda-feira. Ele derramando de uma graça nova, de uma unção nova sobre a tua vida. Aleluia. Maravilhoso. Nós te amamos, nós te adoramos, nós te glorificamos, nós bendizemos ao teu nome, Senhor. Santo. Quem já pisou Santo. no santo dos santos. Não, esse é o lugar. Esse é o lugar. Não sabe viver. Esse é o lugar. Esse é o lugar. E onde estiver, Aleluia. clama pela glória, a glória de Deus. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Quem Santo. já pisou, Vem, Espírito Santo. quem já pisou, Renova os corações. Fortalece. Dê visão, direção, revelação. Dê sabedoria. Enche. Renova a esperança. Renova, Espírito Santo. E onde estiver, Aleluia. Receba, Senhor. Receba, Senhor. Receba, Senhor. Receba, Senhor. Receba, Senhor. Você pode dizer isso a Ele? Glória. 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 Aleluia. Glória. Glória. Ele é santo. 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 Santo é. Louvado, adorado, glorificado seja o Senhor. Quem já pisou No Santo dos Santos, santo dos santos, em outro lugar. em outro lugar, Não sabe, Senhor. não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Receba esse fortalecimento do teu espírito. Deus está dizendo a você isso. Ele está te fazendo voltar a cada lugar que você já passou. Rever os seus memoriais. E esses memoriais é para te lembrar que Ele foi fiel. Em cada momento Ele foi fiel. Cada situação Ele foi fiel. É para te lembrar que Ele é fiel. E vai continuar sendo fiel.
É para dizer a você: eu já fiz e vou continuar fazendo. Eu já fiz, eu não mudei, eu sou o mesmo. Eu sou o mesmo e eu vou continuar fazendo. Não perca a arca de vista. Olhe para a cruz. Ele é fiel. A fidelidade dele é confiável. Ele não nos decepciona. Está vindo muito mais. Tem muito mais para chegar. E eu termino essa parte dizendo que o tempo da exaltação está chegando ainda com mais força. Com muito mais força. Nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor. O Senhor é um Deus fiel. A tua fidelidade é incomparável. Eu oro abençoando, Senhor, todas as pessoas que estão comigo aqui nessa manhã. Que o Senhor vem com uma mensagem tão incrível para trazer a lembrança de cada um sobre a sua fidelidade. O quanto o Senhor é fiel. O quanto o Senhor fez. O quanto está fazendo. E o quanto ainda vai fazer. Saia daqui hoje fortalecido, com a sua fé renovada, revigorada, sabendo que o seu Deus não falha. Ele não erra e Ele não perde. Ele nunca perdeu e Ele jamais perderá. Levante as suas mãos. Eu te abençoo. Eu abençoo tua vida. Eu abençoo os seus projetos. Eu abençoo sua casa, a sua família. Eu abençoo os seus negócios, sua empresa, a obra das suas mãos. Que Deus eleve o nível, que Ele te capacite para muito mais, que Ele derrame de uma unção muito maior sobre a tua vida, que Ele derrame de um poder maior sobre a tua vida, e que você viva e construa memoriais ainda mais poderosos, que você tenha salas de memoriais, salas só para lembrar o que Deus fez. Seja abençoado nessa segunda-feira, seja revestido de unção, de graça, favor e poder. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Você tem um dia incrível, uma semana poderosa, dias incríveis em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio, recebo e tomo posse em nome do Senhor Jesus. Amém?